Esse aí, olá você que está aqui nos acompanhando pelas redes sociais, pelo site Sempre RCI. O programa Entre Livros, sempre entrevistando autores, organizadores de livros, e hoje a gente tem a presença do autor Júlio Almeida, ele que é graduado em psicologia e é voluntário da Conscienciologia. Ele tem 3 obras já publicadas. Hoje a gente vai estar tratando da última obra publicada por ele, Qualificação Assistencial, uma abordagem conscienciológica das relações de ajuda. Então, este é um livro conscienciológico. A gente vai estar tratando aqui de temas, né, relacionados à questão da assistencialidade. E aí eu já queria começar por aí. Júlio, primeiramente, te dando as boas-vindas, né, ao nosso programa. A satisfação é minha. Júlio, antes de te passar a palavra, olha, eu quero só assim passar a título de informe aí para o pessoal que está nos acompanhando, que a gente está iniciando o mês de maio, e é um mês que tem algumas datas comemorativas relacionadas ao livro. Então, no dia 1º, a gente comemora o Dia da Literatura Brasileira. No dia 3 é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, olha só que bacana. No dia 5 de maio, ocorreu a abertura da primeira biblioteca pública do Brasil, que foi em 1821. No dia 5, foi fundada a Associação Nacional de Livrarias, que foi criada em 1978, e também a fundação da Associação Brasileira de Direitos Repográficos. E no dia 6 é o dia do taquígrafo. Então, aí, devidamente relacionadas, né, as datas. Júlia, eu queria que você começasse falando para a gente, primeiramente, o conceito de assistência, assistencialidade, assistencialismo, é tudo a mesma coisa? Como que a gente pode, assim, distinguir, diferenciar os vários tipos de assistência antes da gente qualificar ela? Eu posso te responder na forma de uma história, da minha história? Claro, fique à vontade. Então, o que acontece? Desde jovem, desde pequeno, até criança mesmo, eu sempre me interessei muito pelas questões de benevolência, benignidade, fraternidade, inclusive por influência do meu pai, né? A questão ética, ele era muito correto, muito certo. Eu tive uma educação até certo ponto rígida nesse sentido. Influência talvez da religião também, porque eu fiz todo aquele trâmite da Igreja Católica de fazer a primeira comunhão, crisma, aquela coisa toda. Então, aquela ideia de fraternidade, de tu ser uma pessoa boa, correta, ética, ela sempre esteve presente comigo desde pequeno, desde criança. E o que aconteceu? Eu conheci a Conscienciologia e tal, e mudei para Foz. Quando eu mudei para Foz e eu conheci o professor Valdo Vieira, lá no CAEC, com toda aquela situação de poder voluntariar junto, conviver com ele, trabalhar com ele, daí, digamos assim, ele me apresentou o viés, digamos assim, mais prático e importante da benignidade, que é a assistencialidade. Eu não tinha essa noção comigo. Eu tinha muito aquela noção de ser uma pessoa ética, correta, não fazer mal para os outros, mas eu não tinha aquela ideia de caridade que eles falam na religião, né? A generosidade e, de uma certa forma, a assistencialidade, que é o que a Conscienciologia propõe. A assistenciologia, que envolve, né, o abertismo da pessoa para se doar, sair daquela, né, aquela expressão que a gente usa da trincheira do próprio umbigo, do próprio ego, para enxergar as outras pessoas, enxergar o que está acontecendo, enxergar as nossas relações de convívio e ir para a prática dessa benevolência. Porque ser bom, até certo ponto, todo mundo é, né? No seu mundo,
na sua intimidade, na relação com as pessoas que você gosta, até certo ponto isso é meio óbvio. Agora, o desafio nosso é a fraternidade. Aí envolve o quê? O heteroperdão, a intercompreensão, a participação, né, na colaboração com a melhoria da evolução das outras consciências. E aí o professor Valdo ele começou a me ajudar a entender esse processo e ali, né, do jeitão dele, né, me colocando para dar aula, me puxando nas coisas para eu falar, para eu participar, e às vezes até, não digo assim cobrando, mas sendo mais duro nesse aspecto, né? Eu lembro exatamente um dia que nós estávamos lá no CAEC, numa atividade com energia, né? Tava ele e tinha eu e mais algumas pessoas. Eu recém tinha chegado, eu acho que não devia ter nem 3 meses que eu estava aqui em Foz. E ele começou a jogar energia, né? Vou exteriorizar energia para vocês. Vocês exteriorizam energia de volta. Viu o que vocês sentem e tal. E eu estava com a mão no bolso. Eu estava ali no meu canto e tal. Não, estou exteriorizando energia, tô com a mão no bolso. Aí ele parou, para tudo. Que mão no bolso, Júlio, né? Mão no bolso, se solte. Porque como é que o amparador, né, as pessoas elas enchem a boca de não, eu vou rezar para Deus, o anjo da guarda, o mentor isso, o mentor aquilo, mas se elas têm um pensamento, um sentimento, uma atitude fechada, como que essas consciências que são os nossos amparadores vão chegar e vão se aproximar da gente, vão nos de repente nos lançar uma ideia, uma intuição, vão nos ajudar. Se a gente é fechado, a gente só pensa em nós mesmos, se nós temos uma postura muito defensiva, se nós estamos o tempo todo em guerra com o mundo, com as outras pessoas. Então, para mim, aquela experiência que eu tive com o professor Valdo foi muito simbólica. Porque daí ele falou: você pode tirar as mãos do bolso, você pode se abrir, você pode soltar, pense na assistência. Esqueça a sua pessoa. Ele usava muito essa expressão. Esqueça a sua pessoa, pense na assistência. Aí, a partir dali, ele começou a fazer impactoterapia comigo, para eu entender o que era essa questão do abertismo, né? Da abertura para a assistência, para o outro, mas de uma maneira colaborativa, participativa, construtiva. Então, então por aí a gente vai entendendo o que é o processo da assistência. Mas agora, aí vem uma questão que eu acho que até é uma pergunta cretina, né? Que eu até coloquei no meu livro e eu costumo fazer para mim mesmo e para as pessoas de um modo geral, quando eu vou dar aula, alguma coisa. Vamos supor, agora pensando na consciência, né? No espírito, na alma, cada um de nós. Vamos supor que você já alcançou todos os seus desejos de consumo da vida. Tudo. Os prazeres que você queria vivenciar, os seus objetivos, seus desejos de consumo, tudo. Você já é uma realizada no sentido material, no sentido instintivo. Ok. O que vai sobrar de sentido para a sua existência? O que vai sobrar? A pessoa já realizou todos os desejos do ego dela. Ok, estou satisfeita com todos os meus interesses mundanos. E agora, o que sobra para dar um sentido, um norte, um valor para a existência dela? Sem dúvida nenhuma que é assistência interconsciencial. Então, esse eu penso que é um destino inevitável, insubstituível da evolução de todas as consciências. Todas as consciências vão chegar num determinado momento e vão se interessar por esse aqui. Não tem saída, claro, né? Consciências que eu digo que não estão num nível já evolutivo superior. Aliás, quem for estudar, quem for pesquisar, quem for um bom observador e analisar a condição dessas personalidades que a gente entende, que a gente identifica como personalidades mais iluminadas, mais evoluídas, mais lúcidas, é matemático. Todas elas têm um senso de fraternidade, de interassistencialidade superior à nossa média humana.
né, digamos assim, da nossa sociedade, dos interesses mais comuns da vida humana. Então, qualquer consciência, a pessoa que estiver nos assistindo, independente da religião dela, da crença, de onde ela nasceu, enfim, da cultura dela, se ela pensar, bom, para mim, quem é uma consciência, um espírito evoluído para mim? Se ela for pensar, pode ter certeza que uma das características fundamentais dessa personalidade vai ser a capacidade dela, a capacidade altruísta dela, a capacidade dela de olhar para fora e ter uma atitude, uma abertura e uma atitude colaborativa, participativa. Agora você está falando de assistência, mas a assistência ela também envolve a autoassistência, não é, Júlio? Fala um pouquinho sobre isso, esse viés da assistência para todos, inclusive para nós próprios, não é isso? Claro, total. E aí esse é um item que às vezes ele passa despercebido pelas pessoas, né? As pessoas perdem de vista esse item, porque vamos analisar, né? A maioria das pessoas falam em paz, né? Eu quero a paz, estou lutando pela paz. Só que veja, a pessoa ela projeta os seus desejos, as suas intenções, os seus objetivos para construir uma paz no mundo, até certo ponto impor uma paz, que é um tipo de paz que ela entende, aquilo que ela entende que é paz, que às vezes não é bem, é uma coisa distorcida. E para isso, ela lança mão de atitudes agressivas, de atitudes beligerantes, inclusive com o outro e consigo próprio. Ou seja, a pessoa não tem uma referência de paz dentro dela ainda, do convívio dela com ela mesma, mas ela quer impor uma paz ao mundo, ao outro. Então a gente tem visto muito isso agora, até nas discussões políticas, nessa polarização ideológica, né? Que os dois lados são, né? Vamos botar assim, a direita e a esquerda, os dois lados são o paz e amor, é tudo ético, em prol da sociedade, todos têm esse discurso, mas os meios que se usa é o meio do insulto, é o meio da grosseria, a agressividade, a violência. Então, há uma incoerência muito grande. Então, essa é a primeira questão até que eu lanço para as pessoas, né? A pessoa avaliar nela, na condição dela, todo esse bem que eu desejo para a minha nação e para o mundo, baseado na minha ideologia, está coerente com os meus instrumentos, com as minhas atitudes, né, com a minha forma de reagir ao diferente, a um pensamento diferente do meu, a quem tem uma linha ideológica diferente do meu, porque senão que pacificação, que evolução é essa furada? Que a pessoa ela pregou uma evolução, mas os métodos que ela usa é o da porrada, o do insulto, da agressividade, da exclusão. Porque eu vejo que essa polarização, uma das piores consequências é o preconceito que é multiplicado. A gente fala do mesmo preconceito com o negro, homossexual, a pessoa obesa, mas o preconceito ideológico, eu vejo que está começando a superar tudo isso. Então, se tu vai, por exemplo, convidado para ir num almoço, num jantar, e aí você, mas quem que vai? Vai fulano, Beltrano, puxa, aquele lá, aquele esquerdista fanático? Não, não, não vou. Ou ele ou eu. Ou seja, estás criando um processo belicoso muito grande, totalmente incoerente, em contradição com os princípios que às vezes a pessoa está lá enchendo a boca para reivindicar. Então, esse é o primeiro ponto. A Conscienciologia ela tem uma área, uma especialidade, que quando o professor Valdo lançou ela, eu cheguei para ele e falei, professor, essa é top, essa é desafiante para nós, que é a coerenciologia, o estudo da coerência humana. Quem que estuda isso? Quem que estuda? Quem que está interessado na coerência? Ou seja, colocar em contraste aquilo que eu falo com aquilo que eu sou, né? Aquilo que eu faço para os outros com aquilo que eu faço para mim mesmo. Então, às vezes, a pessoa levanta a bandeira de justiça social e progresso, evolução, mas não cumprimenta o porteiro
do prédio dela, chuta o cachorro, né? Tem o bicho de rua, chega e às vezes até faz maldade, coloca veneno, joga fora, abandona animal de rua, coisas básicas. Então, qual é a coerência? Essas pessoas eu convido a fazer uma reflexão. Todos nós temos incoerências, todos nós temos, eu tenho as minhas, todo mundo tem as suas, mas quanto mais veemente é uma imposição para os outros, mais atenta a pessoa deve ficar com a coerência dela. Então aí entra, agora respondendo a tua pergunta, Rose, a autoassistencialidade, a autoassistência. Nós temos que olhar para a gente. A minha profissão é da psicologia, um psicólogo, então o que a gente vê? Né? A gente tem um olhar mais atento para a questão da depressão, da ansiedade, ataques de pânico, processo de suicídio, que cresce bastante. Então o que a gente vê? Algo em comum entre essas personalidades, uma ausência de autoassistência, uma ausência marcante de autocompreensão, autoassistência, autocuidado. Nós temos aí recentemente um livro sobre autocuidado lançado que até recomendava. Eu peço desculpa que eu não sei de cor, mas é autocuidado, o título, alguma coisa assim. Muito bom, isso é muito importante, isso é urgente a gente ter esse autocuidado. Porque com o autocuidado a gente também qualifica a nossa assistência aos outros. Porque lógica é essa? Tu quer ajudar o outro, quer o bem do outro, mas tu não sabe fazer o bem para ti mesmo. Então, esses extremos, digamos assim, esses dois vieses, o que a gente faz para o mundo exterior, para os outros, e o que a gente faz para nós, isso precisa ser visto, isso precisa ser espelhado, né? Precisa haver uma coesão, uma unidade no entendimento desse processo. Então, eu falo ali no meu livro, sim, sobre a autoassistencialidade, isso é importante. Às vezes a gente fica muito fanatizado em querer impor os nossos princípios, nossos valores para os outros, mas a gente, né, sob uma bandeira de assistência, de altruísmo, mas a gente não está tendo essa coerência com assistência para nós mesmos. Então, equilíbrio. A palavra-chave é equilíbrio. Autoassistência ali no livro, claro, eu abordo, eu faço até uma listagem de exemplos básicos que mostram que a pessoa está fazendo uma autoassistência, por exemplo, momentos de lazer, de descanso, meditação, cuidados com a saúde, atividade física, cuidado com a alimentação, sono, coisas básicas a partir do princípio da autoassistência e outras coisas mais também. Agora, você acha assim, você tem uma sessão que você fala sobre a perfilologia, o perfil da pessoa que é assistencial. Como é esse perfil? Quais são os traços de personalidade que caracterizam a pessoa ser mais assistencial ou menos assistencial? É interessante, Rose, que a ideia de fazer essa sessão, a principal ideia, se fosse fazer um resumo dessa sessão, é o seguinte: todo mundo, de alguma forma, está fazendo assistência, pode fazer assistência, e se for intermissivista, né, tiver uma ideia de ter feito um curso intermissivo, aí a assistência é a sua segunda natureza, até certo ponto a sua primeira natureza, querendo ou não. Eu falo até de um conceito que eu proponho ali, que é um sistema autônomo interassistencial. Sistema autônomo interassistencial. O que é isso? Porque nós somos conscientes que tivemos várias vidas, estamos evoluindo. Já somos seres humanos, já, Homo sapiens, não somos mais sub-humanos. Então, é certeza que a gente já caminhou em algum percentual no quesito assistencialidade. Já temos essa bagagem, essa experiência, já temos um nível de assistencialidade inerente à nossa consciência, à nossa energia, à nossa psicosfera, ao nosso holopensene. E isso não desaponta. Aliás, eu li uma pensata do professor Valdo que ele fala isso, que o padrão do seu holopensene ele está funcionando ali mesmo que você esteja completamente dormindo. Então, isso é o sistema autônomo central, né? O sistema autônomo interassistencial.
Se o teu holopensene da tua consciência, ele tem já uma estrutura, já um percentual de consciência assistencial, você pode estar parado sem fazer nada, você vai estar fazendo assistência. E esse é o desafio para a nossa lucidez. Começar a ver, entender essas relações de assistência que a gente tem. Então, em termos de perfil assistencial, pode ter certeza, se o gatinho faz assistência, a minha gatinha aqui, a Traquina, faz assistência, o cachorro faz assistência, como é que nós, seres humanos, vamos fazer uma assistência? Todo mundo faz assistência. Todo mundo. Seja no seu trabalho, no desempenho do seu trabalho, seja com a sua família, em algum contexto. Agora, o desafio qual que é? O desafio é qualificar essa assistencialidade. E aí eu recomendo a minha obra, né, para a pessoa ver ali que tem muita coisa. A gente até estava conversando aqui antes, né, Rosa? Eu escrevi esse livro dentro do meu estilo, que é um estilo mais generalista. Então, ele não é aquela coisa assim, aquele encadeamento que vai desenvolvendo e tal, embora haja um desenvolvimento lógico. Mas ele aborda muitas relações com diferentes áreas, né? Então, é muita coisa. Agora, o desafio é esse, é qualificar a nossa assistencialidade. Aliás, no início do livro eu lanço essa pergunta. Há quantas vidas você vem repetindo o mesmo padrão, né, o mesmo estilo de assistência e não sai daquilo e não sai daquilo? A qualificação assistencial está esperando por você. Ela está no seu horizonte, não tem saída. Chega no momento, interessa, Rosa. Se a pessoa está na conscienciologia, é um profissional da área da saúde, chega no momento que a própria consciência ela sente aquela necessidade de, não, qual é o próximo passo? Para onde que eu vou? Eu já saturei disso, eu preciso fazer alguma coisa de me renovar, renovação. E é isso é o processo da qualificação da sua assistencialidade. É a evolução, é praticamente o sinônimo, né? Júlia Almeida falando sobre qualificação assistencial. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Falando sobre a obra Qualificação Assistencial, com o autor Júlio Almeida. E eu já gostaria de perguntar, Júlio, algumas pessoas elas já têm esse senso de assistência mais inerente, mais da própria natureza, igual a pessoa que fez o prefácio do seu livro, que eu penso que é um exemplo de assistência que eu vi assim diariamente comigo. Mas existem pessoas que não têm esse perfil, né? Então, eu queria que você falasse um pouco assim, como que é essa questão da assistência, esse desenvolvimento, até a pessoa respirar a assistência, né? Que o caminho é por aí, né? Então, Rosa, assim, extraindo-se a questão evolutiva da própria consciência, né? Porque às vezes a consciência, por exemplo, como eu falei no início, né? Eu fui conhecer a assistencialidade nessa vida quando eu mudei para Foz, conheci o Valdo. Então tem pessoas, consciências que já se ligaram nisso há mais tempo, né? Há muito mais tempo, inclusive, em outras vidas, no conjunto das suas vidas, né? Na sua holobiografia. Agora, do ponto de vista da nossa existência atual, da nossa realidade, o que eu vejo é o seguinte, Rosa. Aí, usando conhecimento da própria psicologia, né? Nós temos aí um processo de formação, né? A cultura, a mesologia, a nossa educação, ela é ainda muito insuficiente em termos de assistencialidade. O que a gente aprende, né? O que a gente aprende desde criança? Nós temos que estudar, trabalhar para ter independência financeira, constituir família e viajar o mundo. Basicamente é essa formação que a gente tem. Nós temos ainda uma formação, uma educação, uma cultura que nos forma no sentido ainda muito individualista.
E o que agrada, isso é uma pressão muito grande, em cima ali da consciência. E agora com esse processo das redes sociais, que ela é muito ambígua, as redes sociais é muito ambígua. Tem gente que eu vejo que enfatiza muito o que as redes sociais têm de ruim, mas tem muita coisa boa nas redes sociais na internet. Mas vamos falar um pouco do aspecto do individualismo que as redes sociais exaltam, esse processo da vaidade, num sentido extremo, né? Aquela coisa do o que importa é você ser feliz e nada mais importa. O que importa é o que você quer fazer da sua vida e a opinião de ninguém importa. Eu vejo isso como um efeito, na verdade, é aquela história do pêndulo, né? Nós viemos aí, Primeira Guerra, Segunda Guerra, a gente vem de um histórico, de uma cultura muito repressiva, educações muito repressivas. Eu me lembro, eu era pequeno quando minha mãe contava as histórias, até hoje, quando ela conta as histórias da educação dela, a educação dos avós, era tudo na base da pancada, da porrada, era um processo muito repressivo. Em termos de casamento, era assim, casava era para o resto da vida e pronto. A mulher, dentro de um processo machista, a mulher ficava ali dentro de uma submissão. E a sociedade, ela deu um boom e está subvertendo isso tudo. Então eu entendo como aquela coisa do pêndulo. A gente está indo para um outro extremo, que é o extremo da liberação total, anomia, libertinagem, a vaidade, o individualismo. Junto com isso, tem toda aquela teoria do professor Valdo sobre a reurbanização, das cons-réus, as consciências reurbanizadas que estão ressomando. Então, socialmente, a sociedade hoje, ela não é assistenciogênica. Ela não é assistenciogênica. A própria pessoa tem que dar os seus pulos. Ela tem que se virar. Tem pessoas que hoje, tu vê, eu tô com 44 anos atualmente. Quando eu conheci a Conscienciologia, lá com meus 18, 19 anos, e eu comecei a me interessar por esses assuntos, né, amigos, colegas, dizendo, não, isso é bobagem, tal coisa. Hoje, eles estão começando a se interessar. Então, existe um ritmo. A tua pergunta tem uma resposta muito complexa, Rosa. São muitos fatores que estão ali pressionando as pessoas por individualismo, as fatores sociais, fatores psicológicos. Pensa numa pessoa com depressão, a pessoa deprimida, ela não sente energia, motivação para nada. Como é que essa pessoa vai se engajar na assistencialidade? Ela fica ruminando, ela passa o dia ali ruminando pensamentos negativos, principalmente sobre ela, às vezes sobre o mundo. E aí ela liga a TV, as pessoas esbanjando beleza, dinheiro, os crimes, programas. Então, é muito difícil. O mundo hoje ele faz muita pressão em cima da gente. Agora, o professor Moacir, além de ser uma pessoa com bastante experiência na vida, ele tinha uma condição de pacificação íntima. Isso talvez seja a chave, uma pacificação íntima. Então, olhar para si, olhar para dentro de si, independente de tudo que tem em volta, se acalmar, se aquietar e começar a sintonizar, se alinhar com os valores que realmente importam nessa vida transitória, nessa vida passageira. O problema é que o grupo de pessoas que não consegue ser tão assistencial, ela é mais suscetível, é mais influenciada por essa mesologia. A mesologia é terrível, os apelos ao consumismo, agora essas questões de polarização política, porque todo mundo tem assistencialidade dentro da pessoa. Todos têm esse potencial. Isso não adianta. Porque quem não tem energia para doar? Quem não tem inteligência para informar? Quem não tem experiência para orientar? Todo mundo tem as ferramentas da assistencialidade. Agora, o processo de autoconsciência e de lucidez para empregá-las a favor de um sentido maior da vida dela, aí é mais complexo e é muito desafiante no mundo de hoje. Agora, as pessoas que conseguem, assim como o professor Moacir, voltar-se, se pacificar, ter uma autopacificação, né, sobre aquilo que a gente estava falando, sobre paz no início, essas pessoas elas estão
elas estão naturalmente, elas se tornam mais abertas e interassistenciais. Agora, a assistencialidade, ela também pode ser desenvolvida, né, Júlio? Mesmo quem não tem essa... Porque, assim, tudo bem, vamos partir do princípio de que todo mundo tem algum nível de assistencialidade, igual você colocou no começo. No mínimo, a pessoa gosta do gatinho, faz assistência E pet. Mas vamos pensar em termos de qualificação assistencial. Aquela expandir. pessoa que assim, tem uma tendência egoística, narcisística. Isso também pode ser um atributo a ser desenvolvido, né? Ou seja, mesmo que a pessoa ela não Sim. seja... Como é que é esse processo de desenvolvimento da assistência? Então, Rosa, assim, cedo ou tarde essa pessoa ela vai cair a ficha para ela, ela vai se tocar que ninguém evolui sozinho, né? Nós precisamos uns dos outros. A gente, hoje, aquela pessoa que diz assim, não importa a opinião dos outros, o que importa é ser feliz. Essa pessoa, daqui a pouco, ela vai ter um problema na vida dela e ela vai recorrer a alguém. Ela vai ter que vai precisar das pessoas. E aí ela vai começar a entender, não, puxa, esse negócio de eu viver só para mim, só me defendendo, só focada no meu mundinho, isso aí não funciona, não se sustenta muito tempo. Então a pessoa começa a cair algumas fichas, ela começa a entender a importância da assistencialidade. Agora eu costumo dizer assim, que tem, claro, né, tem algumas técnicas para a pessoa entender o valor e dinamizar a sua assistencialidade. Uma delas, por exemplo, é dentro das próprias profissões. Então, a minha profissão, por exemplo, a psicologia, a pessoa não pode nem ser tão assistencial e ir fazer psicologia, ela pode estar lá só pensando no dinheiro. Mas a partir do momento que ela começa a ter contato com a realidade das outras consciências, com os problemas que as pessoas passam, com a história de vida das pessoas, com o potencial que as pessoas têm e ela está ali para servir, não adianta, aquilo dar uma mudança na cabeça dela muito grande. Ela começa a entender o papel dela, o papel das suas qualidades, das suas virtudes na assistência, no socorro ao outro. Então, uma das técnicas seria essa: é a pessoa, por exemplo, procurar profissões que estão mais ligadas à assistência, principalmente na área da saúde e da educação. Não tem como isso não mexer com a psicologia, com os princípios e os valores dela. Outra coisa, a própria leitura. Porque às vezes a pessoa ela vive no mundinho porque ela é limitada cognitivamente. Ela tem uma cultura muito restrita, ela não leu muito, ela não tem uma visão de mundo muito grande. Ela é alienada. Ela é alienada. Ela vê as problemáticas que a gente vê todo dia na televisão, jornal, tragédias, desigualdades, injustiças, e ela vê aquilo ali como se fosse um filme. Ela não vê aquilo ali como uma realidade concreta, que aquilo está acontecendo, até bater na porta dela, até começar a acontecer no ambiente dela, com um familiar, com um amigo, com um parente, com alguém. Então, cedo ou tarde, se a pessoa tiver um pouquinho de atenção, um pouquinho de percepção para a realidade que a rodeia, ela vai começar a se interessar pela assistencialidade. Agora, de um modo geral, né, a pessoa que tem um curso intermissivo, ela já vem interessada, né, de algum jeito nisso aí. E aí ela vai procurar a sua especialidade. Onde que ela faz mais assistência? Numa especialidade, numa outra área, numa outra. E aos pouquinhos ela vai ampliando o leque, o abertismo dela para assistencialidade no que for possível. Né? É uma coisa quase que presente, onipresente na manifestação dela. É onde ela vai. Né? Ela vai no mercado, ela está atenta para assistência. Ela não vai só com aquele foco, não, eu vou lá para comprar o meu consumo. Não, ela vai para comprar, mas ela vai atenta para a assistencialidade, ela vai ver quantas oportunidades, quantas situações no dia a dia, no cotidiano, acontece de oportunidades de assistência que antes ela não via, que antes ela não percebia. E às vezes a pessoa até se sente mal com isso. Ela se sente até meio constrangida. Ela começa a se sentir egoísta. Ela começa a se sentir individualista. Esse é o despertar, isso é o despertar para a assistencialidade. Eu fui privilegiado, né?
em ter tido ali o professor Valdo me estimulando, me lembrando disso o tempo todo, se abrir, falar, participar, mas nem todo mundo tem isso, nem todo mundo tem alguém ali estimulando. Então a pessoa tem que dar os seus pulos e correr atrás do seu desenvolvimento assistencial. Na Conscienciologia, a gente tem duas tarefas de assistência, que é a tarefa da consolação e a tarefa do esclarecimento. São duas técnicas assistenciais, digamos assim, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Quando a gente vai ajudar alguém, puxa, vamos supor aqui, né? De alguma forma eu estou, se uma, duas ou três pessoas se sentirem mais lúcidas com aquilo que eu estou falando aqui, eu fiz alguma assistência. Também estou recebendo assistência, nessa oportunidade de poder estar compartilhando o meu trabalho. Assim como tem essa forma, essa maneira de assistir, nós temos inúmeras maneiras de fazer assistência. Inúmeras. A gente falou ali, cuidar o gatinho, o cachorro, ajudar os animais, ajudar um parente, tal, dar dinheiro. Dar dinheiro pode ser muito assistencial, doar energia pode ser muito assistencial. Você tem N ferramentas. De um modo geral, essas ferramentas, elas, assim como qualquer outra ferramenta da vida, ela tem uma eficácia maior, umas, e outras menos eficazes. Então, por exemplo, eu quero parafusar, né? Eu tenho um parafuso que eu quero prender na parede. Eu tenho a chave de fenda para parafusar, mas eu também, se eu não tiver a chave de fenda, eu posso fazer com uma colher, eu posso fazer com um outro objeto mais rústico, mais que eu vou ter muito mais dificuldade e o meu resultado tende a não ser tão eficiente. Mas eu tenho. Então, assim é a assistencialidade. Nós temos inúmeras ferramentas. Atares, que é a tarefa do esclarecimento, é o tipo de assistência mais eficiente, porque você está indo a um nível racional, ao nível realista, ao nível direto das informações para a pessoa. Você vai informar baseado numa cientificidade, numa tecnicidade, num realismo, sem emocionalismo, sem muletas do tipo, Deus, Jesus, sem dependências, sem manipulações. Então, por exemplo, tu escreveu um livro. Um livro ele pode estar fazendo a TARES, que é a tarefa do esclarecimento, mas ele pode estar fazendo a TACOM, que é a tarefa da consolação. Né? Se ele é muito água com açúcar, tudo vai dar certo, vamos dar as mãos que tudo vai dar certo. Tá, isso não resolve. É interessante porque quando eu estou no consultório, às vezes, o paciente ele chega e fala assim para mim: olha, eu estou com esse problema, mas eu tentei isso porque minha prima me indicou, eu tentei isso porque eu vi na TV falaram isso, tal, mas nada resolvido. E aí você vê as sugestões que essa pessoa recebeu, é tudo muito emocional, sabe? É tudo muito, às vezes, até instintivo, é primário, às vezes até infantil. A TARES é um processo adulto, é um processo direto, é baseado nos fatos e nos parafatos. A TARES prima pela experiência pessoal, que é o princípio da descrença. Ou seja, eu não vou impor nada para você, eu não vou convencer você de nada, eu vou trazer determinadas informações, eu vou trazer os meus argumentos para aquilo ali, e você vai ponderar o que vale, o que não vale, o que serve, o que não serve, o que tem utilidade, aplicação. Você vai testar. Então, a TARES tem uma diferença muito grande para a TACOM. Agora, significa que nós temos que fazer só a TARES e a TACOM é inferior, não vale nada, é coisa de gente despreparada? Não, não. Nós usamos os dois o tempo todo. Nós dois, por quê? Porque a intencionalidade da consciência precede a sua técnica assistencial. Então, eu vou ver o que o outro precisa. Eu vou ver o contexto do outro. Então, dentro do contexto do outro, a realidade dele, o que ele está procurando, a predisposição dele,
eu vou fazer ali os ingredientes. Né? A gente pode dizer assim, é como um ingrediente, Atares e Atacom. Tu vai usar Atares ali na hora de preparar o alimento e você vai usar alguns elementos ali, um tempero, algo ali, que é mais de consolação. Mas o que vai nutrir a pessoa, a informação que ela vai levar para o resto da vida ou da evolução dela, é Atares, é o esclarecimento, vai informar. A Tares é mais a Tares ela é educativa, né? A Tares ela é educativa. A Tacom é doutrinária. Há uma diferença muito grande entre esses dois. E aí a pessoa vai estudando, né? Agora vamos dizer assim, a Tacom é doutrinária, claro, nem sempre, nem sempre. Tudo tu tem uma aplicação mais positiva ou uma aplicação mais patológica. Uma pessoa ela pode chegar aqui e dizer, começar a fazer na cabeça dela, não estou fazendo Atares, 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 mas num sentido, numa postura arrogante, numa postura sem ouvir o outro. Então, assim, a Atares dela está ectópica, não está positiva. Não está. Então, é preciso ver a qualificação do processo. E isso depende de cada situação. Muito bem, qualificação essencial com Júlio Almeida. A gente volta depois dos nossos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Qualificação assistencial, Júlio Almeida é o autor convidado de hoje. Júlio, a gente está falando bastante de assistência, mas eu queria que você expandisse para o âmbito multidimensional. Porque se a gente parte do princípio de que nós não somos só esse corpo físico, essa forma de fazer assistência, ela também deve ser expandida, né? Pode aprofundar? Aí é um nível mais, né, avançado que a gente pode abordar dentro das várias dimensões que a gente se manifesta. Tem um conceito no meu livro que é a ortoempatia, mas é a holoempatia. A pessoa que lê vai entender. A gente tem ouvido muitas pessoas falarem de empatia, se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo e tal, entender a situação do outro. Mas veja, dentro da conscienciologia, dentro do paradigma consciencial, nós trabalhamos com a multidimensionalidade, com os vários veículos de manifestação que cada um de nós tem. Os vários corpos, o energossoma, o corpo de energia, o psicossoma, o corpo emocional, e o mental soma, que é o corpo mental. Então, quando nós estamos de frente para uma pessoa e a gente quer desenvolver essa empatia, ela precisa ser holo. Não adianta eu ver apenas o estômago da pessoa, ou seja, as necessidades de bicho que a pessoa tem, instintivas. Essa assistência muito focada à parte instintiva do outro, ela é mais alinhada com a TACOM. Nós queremos fazer Atares, nós estamos vendo a consciência por trás daquele corpo. Então, nós precisamos de uma holoempatia. Não adianta eu só sentir o que o outro está sentindo. Eu preciso ter algum nível de percepção das energias daquela pessoa. Eu tenho que ter algum nível de percepção das companhias extrafísicas, do padrão, da qualidade de manifestação daquela consciência. Eu tenho que ter uma visão mais global dessa consciência. Para eu ter ferramentas, para eu ter subsídios, para poder fazer uma assistência para ela, mas na raiz, mais na origem das problemáticas dela. Então, por exemplo, a pessoa está com fome, eu vou fazer uma assistência para ela. Vou dar um prato de comida para ela. Ok, fiz uma assistência ali, uma TACOM. Legal essa assistência nobre, tirei a fome da pessoa. Só que daqui 3, 4 horas, 5 horas, ela vai estar com fome de novo. E aí tem aquela frase, ensinar a pescar em vez de dar o peixe.
Acho que nós temos que dar o peixe, ensinar a pescar e ensinar para a pessoa outras formas dela conseguir o alimento dela. Entende? Não é só pescar, tem outras formas dela conseguir o alimento dela. Então, a multidimensionalidade entra aí. É aí que entra o paradigma consciencial, quando você vai ver a consciência que está ali. Ali a pessoa às vezes, tem uma idade, é mais jovem, é mais velha, mas tem antes de qualquer coisa, tem uma consciência ali. Se ela é negra, branca, gorda, rica, pobre, não interessa, tem uma consciência ali. E a Tares vai ter esse foco, vai estar mais focada na consciência, porque essa dimensão é transitória. Esse corpo físico é transitório. Se a gente pode fazer uma assistência mais na raiz, mais ampla, por que não fazer? Então, eu vou ficar só na TACOM. Vou ficar só na TACOM. Eu já tenho ali na minha frente outros instrumentais para ajudar essa consciência mais efetivamente. E aí eu vou ficar assim, não, então, aí entra todo o contexto da multidimensionalidade, das energias, porque você pode fazer assistência sem abrir a boca. Você pode só com a doação de energia, sem fazer gesto nenhum, você pode fazer assistência. Você pode fazer assistência fora do corpo. Você pode sair do seu corpo para fazer assistência para uma outra pessoa. Você pode fazer assistência para consciências, para pessoas, quando você nem estiver mais nessa dimensão, quando você estiver dessomado, falecido, morrido. Então, por exemplo, quando você escreve um livro assistencial, você não vai estar mais nem nessa dimensão, o teu livro vai continuar fazendo assistência. Alguém vai lá pegar ele para ler, para estudar, para aprender. Então, esse tema da assistencialidade, ele é amplo, muito amplo, complexo, mas é fantástico. É a prioridade de estudo, deveria ser, né? Deveria ser uma disciplina obrigatória para todo mundo estudar. Por quê? Que mundo a gente teria, né? O quanto a gente dinamizaria a nossa evolução. É muita coisa de luta, arma, guerra, competição. A gente é bombardeado por todos os lados sobre esses temas, os filmes, tal. Agora, e aí a gente tem o mundo que a gente tem. Agora, se a gente estudar mais a assistencialidade, que bacana, né? Imagina o progresso potencial da nossa sociedade. É bom de pensar sobre isso. E você traz aqui um conceito de anti-assistenciologia. O que seria a anti-assistencialidade? É a anti-assistencialidade e a pseudo-assistencialidade, né? Aí a gente está entrando em todos esses processos aí que vão contra, são antagônicos a um trabalho de ajuda. Então a gente falou aqui em colaborar com a evolução do outro. Quando é assistencialidade, a anti-assistencialidade é o que vai prejudicar, é o que vai atrasar a evolução do outro. A gente falou aqui sobre empatia, ortoempatia, porque existe uma empatia que é muito emotiva, e às vezes essa empatia muito emotiva, muito superprotetora, ela não é muito assistencial, não. Imagina, uma pessoa que é superprotetora, que faz tudo pelo outro, que evita qualquer tipo de obstáculo na vida do outro, ela está fazendo assistência, será? Ou ela está atrasando a vida do outro? Não estou dizendo que a gente não deva proteger, que a gente não deva cuidar, mas tudo isso tem uma limitação. A gente tem que ter esse discernimento. A gente tem que ter esse discernimento e entender os efeitos colaterais, que é a patocolateralidade. Se pegar mais para o final ali do livro, eu falo da patocolateralidade. Esse é o nosso desafio. Porque, veja, assistência, como eu disse, todo mundo faz. Agora, a diferença é a qualificação da assistência que cada um faz. Isso vai dizer o nível evolutivo daquela consciência. E quanto mais evoluída é a consciência, menos patocolateralidade tem a assistência que ela faz. Ou seja, menos efeitos colaterais. Então, menos danos tem aquela assistência que ela está fazendo. Então, o que adianta fazer assistência para um e essa assistência que eu estou fazendo para um vai prejudicar 50? O que adianta eu fazer uma assistência momentânea para a pessoa agora, só que essa assistência que eu estou fazendo vai trazer um malefício para ela daqui 3, 4 dias? Então, há um discernimento. Precisa ter um discernimento. Um discernimento
para ver, evitar essa colateralidade patológica e ter maior eficácia, maior eficiência naqueles propósitos assistenciais que efetivamente vão ajudar na evolução da outra consciência. A anti-assistencialidade é tudo que vai contra isso, né? Tudo que vai contra isso. Esses vários movimentos de competição que a gente vê agora, a competitividade, quem é o dono da verdade. Então a pessoa dá a opinião dela, nossa, vira o caos, todo mundo fica... Gente, é a opinião dela, é o direito dela ter opinião. O errado não é a opinião discordar da opinião da pessoa. Não é a opinião da pessoa estar errada. A burrice é você dar uma supervalorização para a opinião da pessoa. Porque fulano falou isso. Cara, ele falou a opinião dele, daqui a pouco ele vai ver que aquela opinião dele é furada. Mas aí todo mundo fica contra, fica antagonizando, pensando mal, insultando. Isso é totalmente, isso é isso é o nível com os réus, né? Com os réus, com os béus, né? Que são as consciências belicistas. É um processo anti-assistencial muito grande. E agora, indo para o outro extremo, o que seria a assistência mais alto nível, mais qualificada, mais madura, mais, assim, homeostática? Qual que seria? Ou que tipo de assistência? Ou é Pergunta. relativo de pessoa para pessoa? Como é que é isso? Sim, isso realmente é relativo de pessoa para pessoa. Se a gente fosse fazer um debate sobre esse tema, né, alguns até nomeariam, essa é a assistência mais avançada. Outros eu tenho certeza que diriam, não, isso vai depender da pessoa que você está assistindo. E depender de você também, né? Uma assistência mais avançada para mim, no meu nível evolutivo, no meu contexto, ela não é, peraí que, ela não é, voltou? Ela não é porque abriu aqui a minha tela e ela não é, vai depender de cada pessoa, o que é avançado para um pode não ser avançado para o outro. O que eu penso é o seguinte, quanto mais avançada é a assistência que você faz, tem algumas características, assim, por exemplo, o anonimato. O anonimato é uma característica de uma assistência mais avançada. As pessoas às vezes acham que é o contrário, que o bonzão da assistência é aquele que está nos holofotes, aparecendo, todo mundo batendo palma, todo mundo seguindo, idolatrando a idolatria, que é a gurulatria. Não, pode ser, se a pessoa tem algum tipo de gurulatria em cima dela, ela não é assistência mais avançada. Assistência mais avançada, ela é mais anônima, ela é mais discreta, ela é mais onipresente, ou seja, a pessoa carrega com ela a assistencialidade que ela faz. Não significa que ela não tem que ter um foco de trabalho, alguma coisa, mas é o holopensene dela que fica reverberando multidimensionalmente. Para mim, essa é a assistência mais avançada. É a da consciência assistencial que saiu do egão, o egãocídio, não é egocídio, é o egãocídio ou o egocentrismocídio, porque não tem como tu matar o ego, não tem como, seria anular a própria consciência. E é esse. Então, é paradoxal, né? Aí tem paradoxo, né? Porque a gente tem uma tendência a associar algo avançado como algo grandioso devido às nossas tendências megalomaníacas. E às vezes não é nada disso. Às vezes é uma palavra, um gesto, uma atuação principalmente multidimensional na TENEPS, por exemplo, ou uma obra que você publica que vai ter uma repercussão, às vezes inimaginada, que você nem sabe. Tem livrinhos desse tamanho que foram escritos no passado, que influenciaram a humanidade até hoje, vão influenciar durante muito tempo, livrinho desse tamanho. Então, essa coisa da gente entender a relação entre conteúdo e forma é muito importante. Isso tem tudo a ver com... Isso é a base da qualificação assistencial. A qualificação assistencial ela é um aperfeiçoamento, sobretudo, do conteúdo e da forma também, mas não é do sentido de pirotecnia, sentido de exibicionismo.
ostentação. Não é nada disso. É pelo contrário. É um processo de descrição e de vínculo consciencial. Isso é importante, Rosa. Vínculo consciencial. Não é o vínculo do status, não é o vínculo do dinheiro, não é o vínculo do emocionalismo, não. É o vínculo consciencial. É você entender que ali tem uma consciência e o processo evolutivo é interassistencial. Muito bem, hoje a gente teve um papo aí muito produtivo, né? E sobre essa compreensão do que é assistencialidade e como a gente colocar isso na prática. Júlio, a gente tem ainda alguns minutinhos. Eu queria saber assim, se tem alguma coisa que você acha muito importante ou alguma mensagem que vale a pena você deixar para o pessoal que está acompanhando a gente, sabe? Para vincar mesmo assim sobre a questão da assistencialidade. Escreva. Essa é a mensagem. Escreva. A pessoa que ouviu eu falando, vai ter aspectos que ela vai concordar, aspectos que ela não vai concordar. Isso não vai valer de nada se aquilo que ela, a riqueza de ideias que ela tem, ela não anotar e memorizar e compartilhar com outras pessoas. Essa é a assistência estrategicamente a melhor que ela pode fazer hoje. E isso está acessível a qualquer pessoa. Então, as pessoas, ninguém concorda 100% com ninguém, ninguém gosta 100% de ninguém, mas todo mundo tem suas qualidades, as suas virtudes para compartilhar com os outros, a sua maneira de pensar, o seu entendimento que ela julga mais correto. Então, a mensagem final é assim: anote, escreva as suas associações de ideias, as suas conclusões, os seus insights, aquilo que você entende. Se a pessoa está assistindo esse vídeo, algum interesse ela tem no tema sobre assistência, converse com seus amigos, compartilhe, leve para um debate, faça um artigo, escreva um livro e leve adiante a sua qualificação assistencial. Muito bem, recado final do Júlio Almeida, a gente já se despede, então, Júlio, muitíssimo obrigada pela sua Eu que participação agradeço. conosco, a você que esteve aí nos acompanhando também. Sábado que vem teremos mais um encontro, né, com mais livros a serem debatidos e a gente espera por vocês. Até lá, Tchau, pessoal. tchau. Bye, bye. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.